Obrigada, Cleiton, vulgo Dentinho, né? Acho que você é um exemplo para todos nós e nem sei se você sabe, mas a gente tem as ações ainda em andamento dos hotéis sociais e aí, no seu caso, é o nosso grande, a gente usa ele nessa ação para reforçar a necessidade de uma política de redução de danos e mais do que isso, uma política que dialogue com o território, né? Porque hoje tem esse processo também, os equipamentos todos que estão sendo construídos, esses novos CIATs, todos afastados da região central, né? Esse processo expulsório do centro, ignorando como a questão, como a Luana bem trouxe, né? Que qualquer projeto qualquer projeto mesmo de tratamento sério tem que ter a perspectiva da escuta, da construção de um projeto de vida que leve em conta o território dessa pessoa. E hoje a política oficial é exatamente no sentido contrário mesmo, de expulsão das pessoas daquele território. E acho que você traz muito bem como o seu vínculo, né? Que acho que aí a argumentação oficial é que as pessoas ficam lá naquele território porque elas querem usar a droga. E aí você traz muito bem que não, o vínculo é muito para além da droga, né? O vínculo do território o território não é a droga em si, né? Por que as pessoas querem estar no centro? Não é, e aí é um reducionismo nesse debate, né, oficial de que as pessoas querem estar na Cracolândia só para usar droga e a gente sabe muito bem que não é isso. Eu vou então, pessoal, fazer as perguntas que vieram aqui. A primeira é do Marcelo Bulos, que pergunta: é para todos, como vocês veem as redes sociais e mídias digitais atualmente como uma forma mais livre e de mão dupla na disseminação das práticas de redução de danos? O que ainda precisa melhorar na web? Vocês acham melhor eu fazer todas e depois responder? Acho que tem uma outra que é... Eu acho que faz um conjunto, né? Acho que vou fazer um conjunto. Aqui tem a outra que é: para vocês, como os órgãos públicos, governo, deveriam trabalhar as campanhas publicitárias sobre drogas na grande mídia? E eu vou emendar uma pergunta minha, pessoal, que é dado ao... né, foi muito bem descrito pela Luana, e essa ofensiva das comunidades terapêuticas, assim, que espaço de resistências vocês enxergam que a gente tem e que a gente pode ter? Aqui, assim, não sei se é possível apontar algum caminho, mas diante dessa realidade, né, que é o maior investimento financeiro nas comunidades terapêuticas e elas passando a integrar, né, mais oficialmente como um local de acolhimento, a política de drogas, eu queria ouvi-los um pouquinho sobre isso, assim, o que vocês acham que é possível a gente fazer para resistir? Pessoal, podem mandar mais perguntas aqui ou no chat do Teams ou quem estiver acompanhando pelo YouTube. E quem quer falar primeiro? Luana? Vamos seguir a ordem, Luana, então. Bom, eu vou começar pelo final, pela sua pergunta, Fernanda. Eu acho que, mais uma vez, agradecer aos companheiros, assim, é muito bom. Companheiro Dentinho, companheiro Bruno, assim, ouvir vocês nessa sexta-feira, nessa terça-feira, muito enriquecedor as falas. Então, qual o caminho? Aí o caminho que a gente está pensando é um caminho que eu já olho aqui para Bruno, porque ele é uma figura que eu sei que está nesse front também, assim, como que a gente tem pensado isso, né? O caminho para pensar uma outra política de drogas. Eu acho que, primeiro, fortalecer organizações de pessoas que usam drogas, assim, a RENFA tem se constituído como uma articulação nacional, né, de mulheres usuárias de substância, e aí tem essa complexidade da gente conseguir, dentro dessa diversidade, ter uma representatividade de todos os frontes, né, dessa guerra. E eu acho que o caminho é a auto-organização e a ocupação de alguns espaços, né? Assim, a gente tem construído e tem pensado muito na RENFA como que a gente pode dialogar com as outras organizações de pessoas que hoje estão em conselhos de drogas, né? A gente já fez uma movimentação com os conselhos de droga do Nordeste, então, para pautar o conselho
o Consórcio Nordeste com relação à questão da política de drogas. E aí a minha proposta é que a gente consiga estar nesses lugares, sabe? Porque eu sei que é difícil, assim, a composição desses conselhos de drogas é um negócio que tem padre, aí tem militar, aí tem polícia, aí tem uma ala muito conservadora. Quando ele foi pensado lá atrás, ele foi ocupado muito por uma ala conservadora mesmo. E o desafio é a gente fazer essa transição, né? E fazer essa disputa. A turma das comunidades terapêuticas está super articulada, porque eles têm a máquina agora, né? Eles têm o governo. Então, eles estão super articulados, assim, inclusive na perspectiva de disputa dessas cadeiras nos conselhos. E aí, o que eu tenho acreditado com relação à política sobre drogas é que a gente tem que fazer um movimento que é de baixo para cima, certo? De pautar dentro das cidades, dos territórios, dos bairros, na Câmara de Vereadores. A gente precisa apresentar projetos de lei, entendeu? Não importa se a gente é minoria na Câmara de Vereadores, se a gente só tem, sei lá, 5 vereadores e o outro lado tem um monte de gente de direita. O nosso projeto vai estar lá, certo? De formalização do trabalho do redutor de danos, de criação de uma política municipal de redução de danos, de criação de serviços de redução de danos. E aí tem que descrever muito bem na política, viu, Bruno, o que é redução de danos, porque senão eles fazem o que eles querem, né? Se a gente não diz o que é, eles dizem, eles fazem o que quer, né? Eu lembro que Bruno foi uma pessoa que a gente discutia muito sobre isso. A gente criou na Câmara dos Vereadores da cidade de Salvador um projeto de lei que abriga uma política municipal sobre drogas, né, de política sobre drogas, que inclui o reconhecimento do redutor de danos a partir da perspectiva do notório saber. Isso significa que a gente precisa que a pessoa seja da rua, usuária de drogas, e a gente vai construir com a universidade esse notório saber, né? Porque é a instituição formal que hoje pode dar esse lugar. Então, a gente está abrindo caminhos, entendeu? A gente precisa garimpar dentro do que é possível. A gente tem poucos mandatos da redução de danos. O que eu quero dizer com isso? Orgânicos da luta, né? Ou da luta antiproibicionista. Temos poucos. A gente tem que pegar essa turma pelo braço, né? Na Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, a gente fez um guia de incidência nos municípios para disputar a narrativa das eleições, né? Para disputar a política pública, né? A gente tem que entrar, e a política pública a gente vai disputar nesse miúdo. Então, a gente vai tentar articular dentro do nosso estado uma política estadual. A gente está no momento no Conselho de Drogas na Bahia de pensar conferências. A gente nunca teve uma conferência nacional de política sobre drogas. A gente precisa fazer uma conferência popular de política sobre drogas. A gente não vai esperar Bolsonaro chamar uma conferência, né? Porque se ele chamar, a gente não vai, né? Vamos combinar. A gente vai fazer a nossa conferência, chamando todos os setores, setor organizado de usuários, ex-usuários também pode vir, né? Vem tudo. Mas a gente tem que colocar esse debate dentro de uma arena democrática e conseguir fazer as disputas que precisam ser feitas. Hoje, para nós, no Nordeste, o consórcio do Nordeste é a grande investida de esquerda contra o bolsonarismo, de fortalecimento da política pública e do Estado, né? É quem tem negociado as vacinas, é quem tem pensado a política pública. A gente tem caminhado numa linha de pautar o consórcio do Nordeste com relação à política sobre drogas, né? Porque a gente sabe que essa pandemia, ela vai exigir política pública, ela vai exigir serviços de cuidado. A população em situação de rua, ela está inchando, as pessoas estão empobrecendo, as pessoas estão adoecidas, estão usando mais drogas, né? Então, essa demanda a gente vai ter que resolver na política pública, né? E aí os caminhos dos conselhos, do fortalecimento. A gente precisa, Bruno, fazer um encontrão de hoje quem ocupa conselho, que é do nosso campo, sabe? Chamar esse povo para a gente dividir estratégia. Porque eu só consegui ver os equívocos do conselho da Bahia quando eu vi o do Pernambuco. Porque eles queriam meter na gente lá a questão do seminário.
todo final de mês, de ano, tem que fazer um seminário, uma palestra sobre drogas. E aí eu estou vendo aí o povo de Recife fazendo conferência popular, conferência nas cidades, em todo o território do Pernambuco. Eles construíram a política de Estado a partir disso. Teve coisas que não foi legal para o nosso campo, ok, a democracia é isso. Mas a gente tem que colocar o nosso projeto na mesa, né? Então, acho que aí diz que a gente precisa operar. Claro que eu assim, não acho que eu acho que é importante a gente não esquecer que a gente tem uma dimensão de mundo aí, uma dimensão da América Latina. É muito dentro do Brasil não se pensa muito assim América Latina. O próprio jornalismo brasileiro está ali no eixo Brasil e Estados Unidos, né? A gente precisa começar a descolonizar isso e pensar nas questões que têm atingido o nosso continente. Então, aí eu estou trazendo, eu estou pulando etapas, entendeu? A gente está aqui, ó, nas cidades, nos estados, e vamos pular para uma articulação global, porque no nacional não tem nada que nos interesse. Assim eu penso, né? Como vocês veem as redes sociais sobre o tema aí, ó. Eu tentei fazer um negócio de uma live no meu Instagram, mas aí é muita demanda. Eu admiro muito quem consegue, eu indico fortemente a página RD com Logan, porque eu sigo e compartilho super, dou risada, gente. As pessoas precisam, né? É só rindo, né? A coisa do meme, eu acho bem importante, mas tem uma certa preocupação quando a gente está falando da questão da informação sobre redução de danos. Quando a gente começa a pensar essa coisa da redução de danos em festas de música eletrônica, em contexto festivo, a gente tinha um pouco esse meio termo, né? De que na redução de danos a gente está com o conhecimento do usuário, mas a gente precisa balizar esse conhecimento para a gente não colocar os companheiros e companheiras em risco, né? Então, você cai também, a gente via um pouco nesse campo da RD nas festas também, que a galera começava a criar um monte de estratégia, né? Aí, MD junto com LSD, junto com um copo de leite, né? Dá bom. E o que é isso? O que são essas estratégias criadas, né? E aí eu acho que é importante a gente criar espaços de debate sobre esses temas e de criação aí dessas tecnologias. Dentro da Renfa, a gente tem apostado nessa coisa das redes sociais, numa informação e numa disseminação de informação mais coletiva do que nós temos feito no território. No âmbito da Lampud também, vou pedir para vocês seguirem aí a página da Lampud, que é uma rede de pessoas usuárias de drogas, né, em toda a América Latina e Caribe. E aí a gente tem conseguido aí mover as redes sociais em torno desses temas: redução de danos na América Latina, redução de danos na pandemia. E aí a outra pergunta, eu não sei se eu entendi. Como os órgãos públicos deveriam trabalhar o tema, é isso? Assim, campanhas publicitárias, como que deveria ser trabalhado o tema das drogas? Esse aí eu acho que é o grande nó, porque o Brasil sempre fez coisas muito ruins, mesmo assim, até quando a gente tinha nossos amigos no governo. Ou era no pânico, ou era na questão de meio que infantilizava a pessoa que usava drogas. Então, tinham aquelas cartilhas da Turma da Mônica, né? Aquelas coisas que é um discurso que não é um discurso para um adulto funcional, né? Assim, você quer discutir sobre droga com uma pessoa, se é uma pessoa adulta, você tem o uso responsável, você tem que discutir nos termos, inclusive para você ganhar empatia e confiança, né? Porque as propagandas das políticas sobre drogas até agora ensinaram para a gente o quê? Né? Que a crack, cadê o caixão? Teve gente que não foi, cadê o caixão? Que informação é essa que você passa na televisão, entendeu? Então, as informações que foram divulgadas até aqui foram informações sem base científica, sem base ética, que não convida a população para reflexão, sabe? Não era nenhum negócio assim, ó, tem um terceiro C aqui, ó, o CAPS-AD, o caixão, né? E não indica um caminho do cuidado. Eu acho que existe essa responsabilidade do poder público de dizer o que é um CAPS-AD. Tem gente que não sabe o que é um CAPS-AD, né? Tem gente que não sabe que na RAPS está previsto internação também, acolhimento
institucional, CAPS AD3, né? A gente tem alternativa para todas as situações. A gente não pode criar uma alternativa única, é o que esse governo está querendo fazer. A redução de danos, essa perspectiva da atenção psicossocial, trazia essa complexidade, né? Então, eu acho que a gente precisa refazer essa política, e a gente só refaz essa política de baixo. E quem vai precisar nos dizer como essas campanhas precisam ser são as pessoas que usam drogas, as pessoas que têm essa experiência, sabe? É Dentinho, é Bruno, é chegar... conversar sobre isso de uma maneira madura e honesta, sabe? Para não ficar passando vergonha e gastando dinheiro público. À toa, na Bahia tinha um negócio que era um outdoor, que era 80% dos homicídios na Bahia. Causa crack. E aí era um pé negro, 80% dos homicídios na Bahia. Assim você fica se perguntando, assim, sua cabeça dá um bug. Como é que o crack produz 80% dos homicídios na Bahia? Como é que eles chegam nesse dado, né? E como se gasta dinheiro de política pública nisso? Então, colocar aí essa política dentro dos espaços de controle social para a gente conseguir debater e formular. Eu tenho fé e esperança que isso é possível. Se o Bruno quer complementar? Pode ser. Vou continuar a minha linha e seguir com o raciocínio e as provocações da Luana. Sobre os conselhos, eu tive o privilégio e o sofrimento de passar por alguns conselhos. Eu já fui do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de Diadema, já fui na de São Paulo também, o Comuda, já fui do CONED, que é do estado de São Paulo, e assim, é um ambiente que eu acredito que é preciso ter bastante estômago para estar ocupando, assim, para ocupar, né? Mas eu concordo muito com a Ana, inclusive acho que não só os conselhos, lugares de participação, eu acho que inclusive a gente tem que estar presente nos eventos, nas palestras, nas falas das pessoas, porque aí muitas pessoas falam assim, pô, Bruno, que tem que ter estômago para estar nesses espaços. O segundo é que você não vai mudar a ideia da pessoa que está ali palestrando. Aí eu falo para a pessoa assim, bom, eu não tenho vontade de mudar a ideia da pessoa que está palestrando. Eu quero colocar uma pulga atrás da orelha no momento que for aberto o microfone nas pessoas que estão escutando aquela pessoa, né? Eu acho super importante mesmo ocupar esses espaços. E sobre o Conselho do Estado de São Paulo, é difícil, né, estar lá, e às vezes é muito mais difícil quando o governo que está ali, né, porque o Conselho ele é paritário, metade é da sociedade civil e a outra metade é do governo, mas quando o governo não tem um movimento, não pensa a redução de danos, não acredita, ou ele preconiza algum modelo de cuidado extremamente de abstinência e tudo mais, de internação, enfim. Tendo o governo metade dos votos, é muito difícil articular qualquer coisa, né? Porque aí o governo vota em bloco e a gente não tem a possibilidade de pensar e de movimentos dentro do Conselho. Ainda assim, acho importante estar presente, acho importante se posicionar, acho importante, porque também é um lugar de privilégios, de informações, né, que há discussão e a gente aprende também com isso. É claro que é um lugar de algum ponto masoquista bastante interessante de estar presente. Mas, Luana, vou até te trazer uma informação. Acho que tem uns 15 ou 20 dias eu já estava conversando com uma galera para a gente começar a fazer lives com conselheiros de estados do Brasil, para justamente trocar o que está acontecendo, como que está sendo votado, o que eu sinto, quase que um grupo de autoajuda ali, para poder trocar essas informações. Inclusive já foi conversado, Anderson Mato, a Pri, inclusive você está super convidada, vamos fazer isso sim, que inclusive nesse momento de pandemia os encontros são sempre virtuais, né, e como que fica o acesso da população do que está sendo discutido, as políticas públicas do município, do estado, enfim. Esse é um ponto. Sobre a questão das propagandas e as campanhas, né, acho que uma coisa que até
voltando no conselho, que é unânime, assim, né? Tanto a ala mais proibicionista, menos proibicionista, a ala antiproibicionista, o centrão, que também existe dentro dos conselhos, né? Existe me fugiu a palavra agora. É unânime a ideia de que não deveria existir propaganda para o álcool, por exemplo, né? Nesses conselhos. É muito difícil você encontrar alguém que defenda propaganda de bebida alcoólica, né? A substância, ela já é prazerosa o suficiente, não precisa ficar fazendo comercial disso, né? Da mesma forma que o tabaco é proibida a propaganda. E para você ver como que está a desorganização do nosso governo no âmbito municipal, estadual e federal. Ainda em pautas que os dois grupos concordam, a gente não consegue barrar, né? Então, você vê como é difícil pensar nisso, principalmente nesse governo negacionista, né? Mas pensando nas campanhas, eu tenho uma amiga minha chamada Ana Lúcia Spiazzi, ela trabalha com IST/AIDS, adoro ela. Uma vez eu estava conversando com ela de como que eu acho que deveria ser as propagandas de prevenção das ISTs, né? E aí eu conversei com ela, sabe o que eu acho que deveria ter? Preservativo com sabor, preservativo com cheiro, preservativo... Porque as pessoas que vão transar não estão pensando, eu vou me proteger. Não, elas estão buscando o prazer, o fetiche e tal. Então, acho que as propagandas no cuidado de álcool e outras drogas, elas precisam ser realistas, né? Não o que a gente vem tendo com essas propagandas absurdas que a gente tem, né? Quando a gente teve um investimento, ainda muito, dá para se criticar muito, né? Mas um grande investimento para informação e educação sobre o tabaco, a gente teve uma grande redução do uso, né? Enfim, teve uma outra pergunta que falou sobre as redes sociais. Eu sou meio suspeito para falar sobre as redes sociais, não gosto muito de produzir, mas eu botei, né, a ideia na cabeça de fazer um canal no YouTube, e é isso, né? O canal vai fazer 6 anos e todos os meus vídeos, eles são proibidos de se monetizar, né? Isso é muito interessante porque você pega vídeos absurdos na internet que são monetizados, tem gente que ganha dinheiro, vive com isso, mas quando você vai falar sobre drogas, uma educação sobre drogas, não estou falando para as pessoas usarem drogas, né? Você vai fazer uma educação ali sobre drogas e você é desmonetizado pelo YouTube. Eu acho bastante curioso isso. E um monte de canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, de uma galera bacana que anda fazendo um trabalho muito legal. Simplesmente do dia para a noite, de uma forma extremamente arbitrária, o canal sai do ar. Porque o Instagram tirou, porque o YouTube tirou, enfim. Eu acho que é um campo bastante interessante. Ele começou a pegar um corpo maior, né? Ficar mais potente, infelizmente, no meio da pandemia, mas eu acho que é um caminho bacana para poder se trabalhar e também ocupar, né? Enfim, acho que é isso que eu tinha que falar, que eu lembro. Opa, depois dessas falas potentes, né, eu acho que foi bem concretizado isso, né? Eu acho que esse é o caminho, também concordo muito, mas vamos lá. Quando a Lu fala, né, sobre como se articular essas políticas, como fazer isso, eu acho que a capacitação de pessoas que estão nesse lugar, né, é o começo, né? Quebrantar os estigmas, né, e acabar e aproximar, né, tirar as bolhas das imagens, né. Então, eu acho que quando você potencializa essa comunicação, porque a experiência não vem só da faculdade, vem também do aprendizado de vida de cada um, né? Do poder falar, como se aproximar dessas pessoas, como que essas pessoas vão, como que essa informação chega, né? Como que é construído isso, como que se constrói, né? Se a gente fala de democracia, eu acho que é o caminho, né? Começa ali, né? Quando eu hoje participo de uma reunião e coloco a fala, eu não falo por mim, eu falo por outras pessoas que estão nesse lugar, né? Que fazem parte, né? Por vivências e experiências. Então, eu acho que começa aí. E a coisa mais importante, a questão da educação de uma política pública, porque a política pública ela não chega em todos os lugares, né?
O acesso às políticas públicas, ele não tem essa vez. Então, eu acho que para ter a melhor visão é essa luta ser contínua e capacitar as pessoas e quebrantar os estigmas ali, que é muito, muito daquilo, né? Os certos olhares. Porque eu, particularmente, já participei de outras frentes de trabalho oferecidos, né? Mas não sólidas. Como assim não sólidas, Dentinho? Pô, eu trabalhei no CRAS, né, que era do programa Operação do Trabalho, de fora para dentro, bem recebido, de dentro para fora, questionado. Né? Então, enquanto você continuar com essas questões que as pessoas que estão vindo para a soma e apontando o lugar que elas estão vindo e não dando e não somando, né? Não se unindo à mesma causa, né? Nada muda. Porque você acaba, né, quebrantando essa construção. Porque acho muito louco quando o Bruno fala dos discursos, né, quando ele participa, ele gosta de cutucar, que é isso mesmo, né? Cada pessoa tem um ponto de vista, tem um ponto de experiência ali para somar, né? E às vezes a gente tem uma ideia formada, mas falta aquele ponto, aquele lugar. E é isso que falta, dar proximidade às pessoas mais. Né? Eu também sou muito suspeito de falar sobre as mídias, sobre a comunicação, sobre essa questão. Porque nem todo mundo tem essa via de informação. Né? Ainda mais hoje, ainda mais morando no Brasil, ainda mais morando mais assim, nessas questões de separatismo social. Tá? Então, eu acho que tinha capacitar mais mídias que atuam mesmo no rolê, que estão mesmo. Né? A gente tem muita potencialidade, fora esse polo de competição de Ibope, né? Que hoje a gente tem muito isso. Né? O investimento ele é muito aberto, mas é muito competitivo também. Né? Aonde essas competições vão? Né? Aonde essas construções de informações desinformadas chegam, né? Chegam nas vias das pessoas que não têm conhecimento mesmo, né? E sendo que a gente tem pessoas que atuam na região como os coletivos. Eu acho que assim, a participação, o surgimento de coletivos, ele é muito rico, porque ele traz essa construção de vários pensamentos, né? E temos muitos coletivos que atuam na região, que tem muita capacitação e que tem muita flexibilidade. Então, quando você aplicar esse investimento para o que está dando certo, sem desconstruir, porque é isso, né? Temos muitas coisas que começam a dar certo, começam a entrar para um lugar que dá para se somar com outras frentes, mas por causa de certos orgulhos e por causa de certos acordos aí, né? É abandonado. Né? Então, enquanto isso acontecer, que eu acho que tá nesse lugar que a gente não precisa estar mostrando, né? Oferecido que nem numa propaganda de cerveja. Cara, o que se mostra são corpos ali, né? É um outro lugar, né? E se esquece bem que também é uma substância, né? Então, quer dizer, e quando você estiver nesses estados de estar mostrando corpos, tá? E não passando a realidade, se torna totalmente um ponto totalmente desconcertado e ilusório. Então eu acho que é esse ponto de acesso à informação que não tem mesmo. Né? A própria mídia aberta é uma mídia fechada, né? Que ela não passa a real informação. Né? Ela passa aquilo que lhe convém, né? E qual é a maior capacitação? Quando você pega lá atrás, você volta lá atrás, vamos falar sobre informação para o povo, né? Tanto periférico quanto para o centro, povo do centro, porque assim, aquela TV de pixels que não serve para vocês, de tubo que não serve, aqui no centro serve, nas pensões. Qual que foi a maior vitória do povo do centro, aqui, da minha morada? Foi quando saiu os conversores digitais, né? A solidificação da informação dessas pessoas. O acesso à informação. Qual que é o acesso à informação? A gente tem aí, hoje eu estou fazendo a reunião com vocês, porque eu também, né, hoje eu tenho um celular, tenho uma condição móvel, hoje estou numa situação que eu consigo estar.
Mas mesmo assim, o nosso polo da cidade não tem essa via para todos. Né? Tem essas pessoas privilegiadas, né? Tem os seus privilégios, né? Onde o cara que estava estudando, fazendo uma faculdade, que está lutando, ele não está tendo oportunidade, está quebrantando tudo isso e está entrando para vender balinha no farol, saca? Vender água no farol. Então, enquanto não tiver esse olhar de proximidade para a gente lutar mesmo e capacitar as pessoas, eu acho que, vai ser muito treta mesmo, porque tem muito orgulho envolvido, tem muito, como falar assim, muito apontamento assim, na nossa real. E uma outra coisa que é muito importante também, que o profissional de redução de danos, né, ele é muito questionado. Né? Assim, quando você fala de redução de danos, ela é muito questionada. Em muitos dos lugares, assim, eu acho muito louco quando a minha amiga da Bahia aí está na luta, né? Aqui em São Paulo a gente está aqui também, no Recife tá acontecendo, porque é isso mesmo, né? A gente enquanto isso a gente não conseguir fazer um plano de ação que vai entrar como uma política pública de acesso, de interação na real atualidade, eles vão estar sempre na frente. É mais ou menos isso na realidade da nossa questão da rua, da nossa questão da nossa luta. Luana, Bruno e Cleiton, a Fernanda teve que se ausentar por conta de uma reunião e ela pediu para que eu assumisse aqui para acompanhar as próximas questões que foram feitas no YouTube. Então, tem mais 2 questões para vocês, eu vou pedir para que vocês respondam e façam uma fala de encerramento sobre essa discussão que nós tivemos, que foi muito importante para tratar desse tema da redução de danos, da importância do enfoque da autonomia ao falar sobre saúde e política de drogas. Então, vou fazer mais 2 perguntas e pedir para que vocês respondam, façam suas reflexões e se encaminhem para esse encerramento do evento. A primeira delas é uma pergunta sobre o quão é importante o Instituto da Transação Penal para os usuários e usuárias de drogas com pequenas quantidades de drogas. Nessa pergunta, eu só queria tratar um pouquinho de como, muitas vezes, a transação penal ela é uma ampliação da malha penal. Muitas pessoas que não responderiam um processo criminal, elas acabam assumindo ou assinando uma transação penal, e nesse caso você se amplia a malha punitivista do sistema. Nós tivemos a discussão nas mesas anteriores justamente sobre a necessidade de descriminalizar as drogas, mas a gente queria ouvir um pouco de vocês dessa pergunta sobre o Instituto da Transação Penal. A segunda pergunta é um pouco sobre os hotéis sociais. A pergunta vem sobre o porquê os hotéis sociais não estão presentes nas regiões periféricas. A Fernanda comentou anteriormente como ainda há uma falta muito grande também dos hotéis sociais nas regiões centrais, mas as pessoas queriam entender um pouco mais como é feita essa escolha de não existir hotéis sociais nas regiões periféricas. Não sei se a Luana quer começar.